Bem, pessoal, bem-vindos para mais uma aula, mais um vídeo. Aqui o professor Eduardo. Já vai deixando seu like no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu comentário e ajude a crescer o canal do professor, ajude a crescer essa ideia para o desenvolvimento e ampliação. Esse canal eu acredito que ele vai servir pela quantidade de conteúdos acadêmicos que eu tenho postado aqui, tanto para trabalhos escolares como para pesquisas. Então é muito importante o seu like e a sua inscrição para o YouTube entender a importância desse canal para você, aluno. E dando continuidade ao nosso módulo de história sobre a antiguidade na América, hoje nós vamos falar sobre os maias. Começando, nós vamos falar sobre as cidades-estados maias. E eu digo que no auge dessa civilização, que se estendeu-se de 250 a 900 da era cristã, isso aqui já depois de Cristo, é quando acontece o auge da civilização maia, onde eles viviam em cidades-estados governadas por um chefe com poder hereditário. O chefe de cada cidade exercia funções política e religiosa, ou seja, a mesma forma que ele era um administrador, ele também era um sacerdote, auxiliado por um conselho de líderes tribais, nobres guerreiros e outros sacerdotes com hierarquia menor. Essa elite detinha a posse das terras, que eram cultivadas por camponeses. Esses trabalhadores, ou esses camponeses, viviam nessas terras, em moradias rústicas, e tinham direito apenas a uma parte do que produziam, porque a outra parte era para manutenção dessa elite política e sacerdotal. Ou seja, o povo, a base do sistema, sustentando o topo da pirâmide. Essa sociedade hierarquizada pode ter sido resultado da influência do povo Olmeca. Já tem vídeo no canal falando sobre o povo Olmeca, tá? É só você visitar nossa playlist. E que se relacionaram com os maias principalmente por vias comerciais. Lembrando que eu já havia dito que a comunicação entre uma cultura e outra se dava principalmente pelo comércio. Independentemente da importância do comércio, a agricultura constituía a base da economia maia. O principal produto cultivado era o milho, tão importante que, segundo a mitologia maia, os deuses o haviam utilizado como matéria-prima para a criação do homem. Os maias também produziam cacau, algodão, feijão, pimenta, abóbora, mamão, abacate. Eles também criavam cães, e esses cães serviam tanto para a caça como para a alimentação. Criavam também perus, abelhas e praticavam a pesca. Havia entre os maias um jogo sagrado. E para explicar sobre esse jogo, eu tomei uma narrativa, e essa narrativa ela é extraída de um poema mítico sobre a criação do mundo pela, pela mitologia maia. E essa narrativa ela explica ou conta uma história de dois gêmeos que vão para o submundo, atraídos pelos deuses para um jogo de bola. Esse jogo de bola eu já havia explicado também no vídeo anterior, que não é propriamente o futebol que nós conhecemos, mas era um outro jogo que consistia em passar essa bola feita por látex por um aro. Esse aro ele não ficava na posição horizontal, como no basquete, mas na vertical. Então era um jogo típico e sagrado para os maias. E esses irmãos gêmeos eles eram hábeis no jogo e conseguem vencer os deuses do submundo. Tendo vencido o mal, os heróis gêmeos, como passaram a ser chamados, subiram aos céus e se transformaram no Sol e na Lua. Dessa forma, o jogo de bola que se tornou sagrado para os maias e passou-se a realizar torneios em homenagem aos seus heróis. No caso, os heróis dessa mitologia, ou dessa narrativa. A matemática e a astronomia, desde o início da história maia, os sacerdotes procuraram entender os movimentos dos corpos celestes como uma forma de explicar os desígnios dos deuses.
tá? Por isso, os sacerdotes maias também eram matemáticos e astrônomos. Os maias queriam um símbolo para representar o zero e o usaram em cálculos matemáticos muito precisos. Além disso, eles conheciam o movimento do Sol, da Lua e de Vênus e os eclipses solares e lunares. Então, para desenvolver a astronomia, já que eles se baseavam na astronomia para entender os desígnios dos deuses, né, da cultura, então a matemática para eles era importantíssima. O calendário maia, que com base nos conhecimentos matemáticos e astronômicos, que os maias conseguiram criar calendários tão precisos quanto os que existem hoje. Graças a esses calendários, os sacerdotes indicavam a época própria para o preparo do campo, da semeadura e colheita. Os maias usavam dois calendários simultâneos, um sagrado com 260 dias, astrológico, que se baseavam nos astros, e esses astros eram associados a deuses, e outro não religioso, de 365 dias, esse baseado no ciclo solar, ou no nascer e se pôr do sol. Pela observação do céu, os maias estabeleceram um calendário solar de 365 dias e definiu o mês lunar com apenas 23 segundos de diferença em relação aos calendários mais modernos. Ou seja, do nosso calendário que nós usamos em comparação ao calendário maia, ele só tem uma diferença de 23 segundos. Aqui ao lado, uma representação do que foi um calendário maia, com a figura de um sol ou de um deus no centro da circunferência. A lógica do calendário maia. Esse calendário ele obedecia uma lógica. Mais importante para a vida cotidiana era o calendário astrológico, ou seja, o calendário astrológico, o calendário baseado nos astros e nos deuses, para os maias era mais importante até do que o calendário solar. E esse calendário era denominado Almanaque Sagrado, que se baseava em um ciclo de apenas 260 dias. Apesar de os estudiosos ainda não estarem de acordo quanto às bases desse ciclo mais curto, alguns arqueológicos e astrônomos acreditam que ele se fundamentava no período de gestação humana. Esse período de gestação humana é o período que a mulher leva para gerar uma criança, né? Aquele período de 9 meses, fechando 260 ou 270 dias. Assim como se usa atualmente um horóscopo, com os signos do horóscopo, o almanaque sagrado servia para prever os dias mais propícios para cada atividade humana. E aí vem o declínio das cidades-estado maia. Os maias mantiveram suas cidades até aproximadamente o ano de 900, depois de Cristo, quando começaram a declinar. Algumas possíveis hipóteses foram epidemias, guerras internas, já que eram várias etnias convivendo naquele mesmo espaço geográfico, as guerras eram iminentes, invasões de outros povos e de invasão de outros povos. Estudos recentes indicam também, como possibilidade para o declínio da sociedade maia, causas ambientais. O uso de técnicas rudimentares teriam levado ao esgotamento do solo, o que diminuiu a produtividade das lavouras e, consequentemente, a oferta de alimento. Outro estudo aponta uma prolongada estiagem como causa do declínio dessa civilização. Por exemplo, muitas cidades maia, como Tikal, foram planejadas para armazenar a água da chuva para uma população de até 10 mil habitantes por um período de 18 meses. O longo período de seca teria contribuído para diminuir a autoridade dos governantes das cidades-estado, já que o controle dos reservatórios e o fornecimento de água para a população eram atribuições importantes desses líderes. Então, o líder da etnia, ele, além de ser um líder político e religioso, ele era o provedor da população. Então, com escassez de chuva e a falta de manutenção nas lavouras e a escassez de alimentos, falta de defesa nas invasões
e nas epidemias, isso aí também ia caindo a credibilidade do líder da etnia, já que era atribuição sua zelar pelo bem da população. Os maias nos dias de hoje, apesar, né, do declínio das cidades-estados, não significa o fim dos maias como se poderia pensar. Atualmente, mais de 6 milhões de indígenas de grupos linguísticos maia estão distribuídos pela América Central. As etnias indígenas de origem maia mantiveram os mitos e tradições de seu passado pré-colombiano, renovando-os com crenças e práticas religiosas incorporadas do cristianismo, associação cultural. Esses remanescentes dos maias vivem atualmente do cultivo do milho e do feijão e a produção de artesanato. Turma, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês, tá? E até a próxima.